Yogiki Tsurishima! Kaido é um dos maiores monstros do mangá de One Piece. A gente achou que não ia falar muito mais sobre ele depois da sua queda e tudo mais, mas Eiichiro Oda faz questão de frisar o personagem com uma característica muito maior, principalmente agora no incidente de God Valley, colocando ele ao lado tanto de Xebec quanto também de Barba Branca para lutar contra Imu. Só que existem alguns aspectos que a gente viu já nesse flashback que coloca para nós algumas questões de que não faz sentido o Kaido ir até Marineford para matar Barba Branca, né? Para eliminar o Barba Branca. O que a gente possa acreditar que o Kaido ele foi para ajudar o seu irmão mais velho. Nós vamos falar mais sobre essas questões depois da vinheta. O Kaido, desde criança, desde moleque, ele foi criado como uma máquina de matar, né? É interessante parar pra pensar nesse sentido, porque o Kaido, ele é colocado na trama de One Piece de uma forma definitiva nesse sentido mesmo, né? De ser um personagem que ele, se eu não me engano, aos 9 anos de idade, já colocava todo um terror, né? Toda uma base ali terrorística envolvendo aos seus adversários, aos seus combatentes ali se eu não me engano, é na ilha de Whisky, né? Que é a terra natal ali do Kaido. E tudo isso é o suficiente para fazer com que o personagem chame a atenção do governo mundial e sirva como moeda de troca. O Kaido iria servir ao governo mundial, enquanto o reino de Whisky, né, a ilha ali de Whisky, iria fazer parte do governo mundial, iria se filiar ao governo mundial. É claro que o Kaido não aceitou, né? É claro que o Kaido não aceitou e acabou se tornando um grande foragido, né? Um grande fora da lei, mediante aquilo que o governo mundial queria aplicar para ele. Tudo se tornou uma grande confusão na vida do Kaido, até ele ser encontrado em Hashinosu pelos Rocks e participar desse agrupamento. Só que é muito interessante que a partir do momento em que o Kaido ele entra para o bando dos Rocks, ele é tratado como o irmão mais novo, principalmente ali pelo Barba Branca e também pela Lin Lin, né? Tanto ali pela Big Mom quanto também pelo Barba Branca, ele é colocado como o irmão mais novo. E essa perspectiva é muito interessante, né? A gente tem várias conversas, por exemplo, de uma forma ali do Kaido ficando encantado com a Akuma no Mi, né? Com a Gura Gura no Mi do Barba Branca, falando, nossa, o seu poder é realmente incrível. E aí o Barba Branca fala, nossa, mas tem que tomar cuidado, porque é um único poder que você só pode comer ali uma única vez e que você vai carregar essa habilidade pro resto da sua vida. E aí o Kaido meio que... É verdade, né? Então ele vai assimilando essas informações da mesma forma como ele age como o irmão mais novo lá pra Lin Lin, né? Ah, você vai pegar aquela fruta pra mim, né, Lin Lin? Você vai pegar aquela fruta pra mim, né, Big Mom? E dessa forma a gente começa a ver como o Kaido ele vai sendo tratado. E eu tô gostando dessa característica do personagem ser colocado como um irmão mais novo. E até mesmo no tratamento que o Xebec dá pra ele, conforme a gente consegue ver dois aspectos. O primeiro é quando ele dá um pontapé na cara do Kaido, falando assim, ó, garoto, não é assim que nós tratamos os nossos companheiros. Quando o Kaido começa a falar pra ele que não é mais fácil subjugar os gigantes e também o Harold e forçá-los a cooperar, tipo, não é na base da porrada, não seria ali esse aspecto de uma forma mais interessante? E aí o Xebec fala, se você se repetir isso mais uma vez, você vai tomar uma sova, né? Se você repetir essa perspectiva mais uma vez, você vai tomar uma sova. Porque o Kaido só sabe resolver as coisas na base da porrada, na base ali da pancadaria e de forçar os seus inimigos, como ele fala lá em Wano, quem perde não tem o que chorar. Se você perde a batalha, se você perde o combate, você não tem o que chorar. Então, para o Kaido, tudo é resolvido na base da força. Mas o Xebec, Barba Branca, estavam tentando ensinar para ele uma perspectiva diferente do que era ser um pirata, do que ele podia enxergar sobre o mundo. A força realmente importava, né? A força lhe dá respeito, mas ao mesmo tempo você tem um segmento ali para uma forma ali de dar importância para as pessoas também. E até mesmo na cena que ele aparece, né, usando a Wowo no Mi pela primeira vez no capítulo 1162, parece
e um irmão mais novo mostrando um novo desenho, um novo jogo, alguma coisa que ele acabou fazendo ali para os seus irmãos mais velhos. E os dois estão completamente realizados, né? Tanto o Barba Branca quanto também o Xebec estão felizes ali pelo Kaido, visto da perspectiva que ele é colocado como o irmão mais novo, né? Então, todos esses fundamentos são bem estabilizados para que o Oda aprimore, traga mais desenvolvimento para o Kaido. Lá em Wano não tinha como ter esse background, porque o Kaido ele tinha que ter essa característica de um algoz, alguém terrível, alguém assim macabro. Só que aqui em God Valley tem espaço para ele ser tratado como a figura de um irmão mais novo. Perspectivas e realidades também, de forma bem interessante, é que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos de One Piece, para que o YouTube continue a divulgar, propagar ainda mais os nossos vídeos aqui na plataforma. Dá essa moral aqui pro canal do Geek Brasil pra gente continuar falando, comentando e divulgando ainda mais os conteúdos de One Piece por aqui. E como eu falei pra vocês, lá em Wano, nós tínhamos uma perspectiva do Kaido, que era o grande boss, né, o chefe, a pessoa mais resistente até agora, né, o inimigo mais resistente que o Luffy havia lutado, né, teve que vir mais de 20 pessoas lutarem contra o Kaido, tentar nerfar ele, teve que segurar uma ilha inteira no combate, o Luffy morreu, ressuscitou, perdeu o modo Nika, voltou com o modo Nika, foi um zaralho pra conseguir derrotar esse cara, porque ele tinha que ser colocado como essa muralha, como essa parede. Não era assim de forma muito significante a gente entender um pouco mais sobre o contexto do Kaido no passado, no seu passado como aprendiz do bando dos Rocks, mas era necessário que a gente entendesse que ele era essa parede, né? Essa muralha que precisava ser transpassada. Mas o Kaido, de forma muito precisa, ele nunca foi esse personagem 100% como a gente enxergou lá em Wano. Ele foi evoluindo, ele foi realmente assim crescendo. E é bem interessante você parar para pensar que, por mais que ele tenha atacado a Lin Lin de forma bem covarde para ir atrás da Uou no Mi, se você forçar um pouquinho essa visão sobre o Kaido, você vai perceber aqui que é realmente o tratamento de um irmão mais novo para um irmão mais velho. Cara, não sei se você teve irmãos ou irmãs mais velhas, mas eu tive duas. E cara, tinha momentos que eu tinha que me posicionar. Não dessa forma aqui como o Kaido tá fazendo aqui com a Big Mom, claro que tipo não tem a ver com violência, mas a perspectiva aqui do Kaido era que na situação relacionada ali a God Valley, né, na maneira como a Lin Lin ia passar a perna nele, né, porque ela havia prometido dar a Akuma no Mi pra ele, o Kaido vai lá e acaba meio que gerando ali uma certa, digamos assim, armadilha, pegadinha para a personagem. E isso é visto de acordo com a sua face, com a sua feição ali logo em seguida. O Kaido não está irritado, o Kaido não está bravo, o Kaido definitivamente não está ali de uma forma a sair de si, ele está dando risada. Para ele, tudo aquilo ali era uma brincadeira entre irmãos. É claro que para a Lin Lin ela ficou extremamente irritada, porque ela ia pegar aquela Akuma no Mi e dar para o Katakuri. Mas na visão do Kaido, ali na relação dele com a Big Mom e também com o Barba Branca, aquilo era uma brincadeira entre irmãos, aquilo era definitivamente uma brincadeira como irmãos. E lá na frente, no futuro, nós vamos observar até mesmo a Lin Lin falando que foi ela que deu a Akuma no Mi pro Kaido, sendo que nós estamos observando que se trata de uma mentira. E essa relação ela é tão interessante que no futuro, por mais que os dois tenham duelado, batido a cabeça e tudo mais, mostra que o Kaido e a Big Mom, eles tinham respeito um pelo outro, né? Eles gostavam-se de como ali uma amizade, como amigos, como uma verdadeira intenção. O Sengoku mesmo fala no capítulo 957 que essa aliança entre Kaido e Big Mom, no começo ali da saga, né, de Wano, antes de acontecer o combate em Onigashima, ele fala que se trata da mesma perspectiva da união dos Rocks, né, de que os Rocks poderiam se unir novamente para gerar todo um grande conflito que eles acabaram gerando no mundo de One Piece uma vez.
E aqui nós observamos esse encontro, né, essa dualidade entre os personagens e a maneira como o Kaido gostava da Big Mom, né? Então isso vai criando camadas, vai criando ali de uma forma assim, pra gente entender mais essa relação dos personagens e a maneira como eles estavam sendo trabalhados. E quando a Big Mom cai ali na derrota para o Kid e também para o Law, o Kaido, por mais que ele estivesse bêbado, ele chora pela morte da personagem. Isso mostra de uma forma muito precisa de que ele se importava com a Lin Lin, da maneira de um pirata, da maneira como ele foi criado, da maneira como ele foi gerado. Porque o Kaido, ele é o fruto do meio. Ele é o fruto do meio do quê? De uma guerra. Ele foi gerado, foi forjado, ele foi manipulado através ali de guerras. E ele não sabia viver fora do combate, ele não sabia viver fora ali da batalha. Inclusive, é por isso que eu sou até mesmo aqui adepto à teoria de que a Tritoma possa ser ali a mãe de Yamato e ao mesmo tempo ter essa perspectiva, uma ligação com o Kaido. Porque nós veríamos um pouco mais dessa ligação do Kaido antes dele se tornar ali um tirano cruel no país de Wano. Só que aqui, com essa forma dele de chorar, mostra toda essa visão do Kaido de que ele se importava de forma assim bem interessante com a Lin Lin. E é por isso que, vendo toda essa ligação do Kaido com o Xebec, com a Lin Lin, com o Barba Branca, essa visão principalmente do Xebec sendo o irmãozão dele, né? Aquele irmãozão que quando o pai e a mãe foi embora, tal, deixou todo mundo pra trás, aquele irmão que pegou ele ali pra criar, vai ser na base da porrada, vai ser na base da pancada, mas você vai aprender. O Barba Branca é aquele irmão que vai meio que tipo assim, colocar ele ali no juízo, tal, vai ensinar as perspectivas ali de forma de como o mundo pode funcionar através do amor. E a Lin Lin é aquela irmã esperta, tal, que se você der mole, ela passa rasteira em você. Então você tem que sempre ficar esperto. Vendo tudo isso, é impossível pensar que o Kaido foi para Marineford para matar o Barba Branca. Isso pra mim é gogó. Isso aqui é mais uma manipulação do governo mundial, mais uma manipulação da mídia, mais uma manipulação de uma informação, né? Seja pelos Morgan, seja através ali do jornal do Morgan, seja através da marinha, do governo mundial. É mais um fato de que o Kaido iria ali para ajudar o Barba Branca e tudo isso ia só gerar ainda mais caos em Marineford. Mas, como nós vimos, alguém parou o personagem. Muitos falam sobre o Shanks, muitos falam ali sobre o Shamrock, né? Agora que o Shamrock foi revelado como irmão gêmeo do Shanks, existe uma possibilidade de que seja ele. Visto que muitos marinheiros não conhecem os Cavaleiros de Deus, né? Eles basicamente assim não são de forma muito conhecida pela população em geral, porque eles chegam, eliminam e voltam para a Terra Sagrada. Eles não são tipo assim como os marinheiros, ou eles não interagem ali com os outros governos como os Gorosei. Mas a questão é que se o Shanks estava indo para Marineford e o Shamrock foi parar lá em Wano, né, foi tentar impedir ali a chegada do Kaido, faz sentido os marinheiros pensarem que o Shanks estava parando o Kaido e no outro dia ele já estava lá tentando meio que apaziguar os ânimos em Marineford. Mas a perspectiva é que fica que ainda tem aí essa abertura de ser o Shanks. E por que que o Shanks parou ali o Kaido de ir até Marineford para defender, né, para ajudar o Barba Branca? Será que era uma intenção de fazer com que o personagem não chegasse lá em Marineford e causasse ainda mais desgraças? Ou o Shanks tinha um plano a mais, né? Ou até mesmo o Shamrock acabou realmente indo de contra o Kaido, né? O Oda tem algumas coisas, alguns pontos que ele pode nos responder em alguns SBS posteriormente. Nós então temos esses dois, né? De forma definitiva aqui, nós temos Kaido e Barba Branca, né, como o irmão mais velho e também o irmão mais novo. E na minha visão é impossível o Kaido ter ido ou ter realmente se posicionado para salvar ali o Barba Branca, na verdade, né, ter ido até Marineford e não
ter meio tipo assim lutado ao lado do seu irmão. Ir para Marineford para matar o Barba Branca não faz nenhum sentido. Isso também cria até mesmo uma perspectiva interessante sobre por que o Barba Branca não foi atrás ali em um ano para ajudar, né, para vingar a morte do Oden. Se o Kaido era o seu irmão e o Oden era o seu filho, era uma batalha que os dois deveriam decidir por si só, né? Era uma batalha que os dois deveriam decidir por si só, fora que o Marco queria realmente a vingança sobre o Oden, e o Barba Branca falou de forma ali que se desenvolvesse num combate, seria numa batalha muito, muito terrível, seria um combate terrivelmente ali para tanto o pessoal de Wano, quanto também para ali o agrupamento do Kaido. Então, o Barba Branca sempre enxergou ali o Kaido como irmão. Essa perspectiva sobre o Oden também fecha de uma forma bem legal, e isso vai encaixando as peças cada vez mais pra gente entender todas essas características que o Oda tem colocado sobre os seus personagens.